roda de conversa sobre controle social dos gastos públicos, promovida pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade, teve como objetivo buscar subsídios que contribuam para a construção de diretrizes e propostas para o tema no contexto do eixo Política Cidadã baseada em princípios e valores, que faz parte da plataforma Brasil Democrático e Sustentável. O debate teve como objetivo avaliar as normas e as instituições brasileiras, públicas e da sociedade civil voltadas ao combate à corrupção e à promoção do controle social das políticas públicas. Foram discutidos também os avanços obtidos pela sociedade no acesso às informações públicas e suas limitações, bem como os processos que precisam ser aperfeiçoados para aumentar a transparência e reduzir a possibilidade de fraudes, desvios e má alocação dos recursos públicos. Confira a seguir. O corruptor não exerce um ato público do ato de corrupção, né? Então não está publicado concretamente que a empresa Siemens pagou propina para alguém para ganhar uma concorrência no metrô. Se é que isso aconteceu, né? Ou a Alstom, ou enfim, alguém assim. Isso não está escrito. Provar isso é muito difícil, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. Na verdade, existem 2 países no mundo em que existe rapidez no julgamento de casos de corrupção. Um são os Estados Unidos, que tem um sistema judicial que é, na opinião de muitos especialistas, não todos, né? Muitos acham legal, mas outros acham que é rápido demais, você tem um excesso de condenações sem a devida defesa, né? E outro é Singapura, que é uma ditadura militar e você paga uma grana se cuspir na rua, né? Jogar um papel na rua, paga uma multa enorme. E deve ser desconsiderado. Tinha mais ou menos corrupção na ditadura do que tem hoje. Se um brasileiro naquele momento fosse perguntado, certamente o índice de percepção, a sua percepção sobre a corrupção era absolutamente reduzida frente ao que a gente tem hoje. Imprensa livre, partidos, sociedade organizada, controle social e mecanismos do Estado e da sociedade para avançar na promoção, no embate, no combate à corrupção, certamente vão dar notícias diárias em qualquer país do mundo. As decisões que são tomadas na cadeia decisória, elas precisam ser submetidas à crítica. Se eu decido alguma coisa, eu não posso decidir como uma ilha, né? Eu tenho que decidir aquilo e alguém tem que checar a minha decisão. Se não houver checagem de decisão, a tendência é que o indivíduo que decide, o que ele faça? Ele vai vender essa decisão, se não houver crítica. Porque não basta uma decisão estar de acordo com aquilo que esteja formalmente inscrito num regulamento. Você consultou o banco de dados, não sei qual, para tomar essa decisão? Sim, consultei, então tudo bem, né? As coisas, a mentalidade bacharelesca, que aliás a gente observa muito, a gente olha o julgamento do mensalão no STF, a mentalidade bacharelesca é a mentalidade Ricardo Lewandowski, né? Que você se pega aqui numa firula qualquer, numa bobagem gramatical qualquer, enquanto a boiada passa lá por cima do rio, numa boa, né? Essa é a mentalidade bacharelesca, que é muito comum. É muito comum. Se estava tudo bem no papel, então está tudo bem, né? Há resistências do funcionalismo público, que a última coisa que quer é modernizar-se, a última coisa que o funcionário público quer é que as coisas se mudem, né? Não quer isso. Há muita resistência por parte dos partidos políticos, porque os partidos políticos dependem muito, usam muito a ineficiência administrativa para atingir as suas finalidades, né? Os partidos políticos que assumem, né, no Brasil, ministérios, secretarias, subprefeituras, etc., no processo de loteamento do poder, né, a última coisa que o sujeito quer é que os funcionários que trabalham lá, que os processos administrativos sejam eficientes. Ele quer que seja ineficiente. Por quê? Porque desse jeito tu vai poder dirigir as decisões do órgão para ali carregar, né, trazer a brasa para a sua sardinha. Claro, isso depende. A ineficiência administrativa interessa aos partidos políticos. Depois da democratização do país, nós não temos mais planejamento a longo prazo. Nós não temos políticas públicas estabelecidas a longo prazo. Nós corremos atrás daquilo que dá voto o ano que vem.
E como nós temos eleição a cada 2 anos, a infraestrutura do país fica para trás. E a falta de planejamento gera um tipo de corrupção, seja na decisão política, seja na realização do projeto. O Dia da Saúde vai muito para a corrupção eleitoral. OS e OCIPs não são significado de acesso de qualidade, muito menos de atenção. OS e OCIP no SUS significa caixa 2 de campanha, desvio de verba pública. Então, a gente tem que qualificar o nosso olhar também para o olhar da política eleitoral e como o SUS está sendo utilizado. A gente percebe que quando o governo ele quer aprovar alguma coisa, a liberação de emenda é assim, é uma troca, entendeu? Eu não sei se essa questão que eles propuseram aprovar na Câmara das emendas, né, da obrigatoriedade da execução das emendas, eu não sei se isso é ruim ou se é bom, ainda não consigo fazer essa avaliação. Mas que é uma moeda de troca, é. Agora, que é uma moeda de fazer caixa 2, é. Eu acho difícil o Ministério Público dar conta. Se nós olharmos os números da corrupção e o que ocorre na sistematização das nossas instituições, dentro do sistema de justiça, como foi dito aqui, nós vamos ver que nós estamos longe ainda do ideal, longe de chegar perto do ideal. O anacronismo do sistema judicial é absoluto. Eu costumo dizer que, num sistema como o nosso, nós temos um distanciamento enorme entre o fato e a lei. Nos juízos de primeira instância, normalmente você tem o domínio do fato. No juízo de segunda instância, você tem o domínio da lei. Mas você não consegue fazer a conjunção da lei aos fatos, com a realidade que a sociedade expressa. Se nós não passarmos por uma reforma dos órgãos de investigação, dos órgãos de repressão, este lado da prevenção vai continuar ineficiente. O Judiciário de Brasília, nós estamos com 4 parlamentares lá para serem cassados e eles não andam com o processo. Então, nós pensamos agora, pensamos em pedir a reunião, pedimos fazer uma coisa, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vamos criar um site, o contador da improbidade. E aí a gente vai colocar quais os processos de improbidades que estão incorrendo no Judiciário de Brasília, quem é o juiz que está responsável por aquele julgamento e um contador para todo dia, né? Quantos anos, quantos meses, quantos dias, e a gente começar a passar aquilo ali para a sociedade para ver se o judiciário, se os juízes acordam e falam, olha, eu não fui eleito, mas eu tenho que dar satisfação. Não é nenhum, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5 processos administrativos que a gente verifica em que simplesmente é o desvio em relação àquela parecer da Procuradoria-Geral do município, do Estado, etc. Por quê? Porque não é uma organização independente dentro do Estado. Ela ainda depende do Poder Executivo. E há quem esteja transformando essas procuradorias em defesa do próprio governante. No município de São Paulo, tramitou uma lei. Pasmem vocês, eu fiz a representação pela inconstitucionalidade, está com o Procurador-Geral analisando, o Conselho Superior já se manifestou pela inconstitucionalidade, e agora a gente aguarda a medida judicial para efeito de declaração da inconstitucionalidade. Tramitando uma lei tributária, lá pelas tantas inseriram um artigo dizendo que a Procuradoria do município deveria promover a defesa do agente político nas ações de improbidade, nas ações populares e assim por diante. Mas só respondendo, acho que o Ministério Público não está preparado, como nenhuma instituição do Brasil está. Mas tenho que puxar a sardinha para o meu lado. Acho que nós estamos lutando, nós estamos buscando atribuições, nós estamos buscando espaço de atuação. Claro, nós dependemos de quem está lá nos fornecer esse instrumental. Portanto, eu acho que é essencial a aproximação das instituições com as organizações não governamentais, com a sociedade de um modo geral,
para que possamos, instrumentalizados todos, buscarmos um resultado que possa fazer com que a gente que tem o coração no céu possa ficar mais tranquilo de olhar para o lado e não ver tanta injustiça social. Duas de muitas, né, medidas de natureza formal, né, que seriam muito necessárias para fazer com que para reduzir a corrupção. Seria uma medida fundamental para você conseguir fazer com que um aspecto importante, né, da percepção que se tem sobre a corrupção fosse minimizado, que é essa sensação de impunidade. Você sabe que tem o sujeito está envolvido com uma porção de coisas ali, mas para a cadeia não vai nunca. Né? Por quê? Porque apresenta recursos e recursos de declaração e não sei o que mais. Tem uma porção de coisas que vão acontecendo durante décadas. E o segundo, que é a liberdade que existe no Brasil de os detentores de cargos altos, né, da administração, de qualquer poder, né, e de qualquer esfera, de nomear pessoas para ocupar cargos na administração, esses cargos de confiança, né, cargos de livre nomeação. Isso permite, particularmente aos chefes de executivo, comprar partidos políticos. Né? O verbo é esse mesmo, compra, né, os partidos políticos. Como? Diz assim, olha, fica com esses cargos aqui, você toma conta do ministério tal, da subprefeitura tal, né? Faz lá o que você quiser e, em troca, você me apoia, aprova o que eu quiser e não me fiscaliza. Tenho insistido muito na ideia de que os mecanismos de controle, de transparência, eles são muito importantes. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental criar meios de visibilidade. Porque a transparência sem a visibilidade parece que não tem o efeito esperado. Vários exemplos de coisas que começam a acontecer é quando ganha visibilidade. E tem muita coisa que é transparente e a gente não vê. É muito estranho quando você faz uma solicitação via lei de acesso à informação, e a informação é enviada para o Cláudio que pediu. Ela se transformou numa informação pública. Por que o remetente não posta essa informação como uma forma proativa de colocar aquela informação para todos? Porque, aliás, ele pode racionalizar o serviço, né? Imagina se o Cláudio pede, eu peço, o Roberto, a mesma informação. Ela vem 4 vezes diferentes, enviadas individualmente, e o sujeito não tem a percepção de que aquilo é importante de ser colocado e disponibilizado já como uma ação proativa de transparência ativa. Né? Então, acho que é uma cultura que a gente vai construir, Basílio. Nós estamos num início muito recente desse processo. Eu tenho participado de várias rodas de diálogo e avaliação sobre esse início de vigência, né, da Lei de Acesso à Informação, e muitas entidades, organizações têm avaliado positivamente a lei como uma conquista, mas que realmente a gente tem um caminho muito longo pela frente, no sentido da gente conseguir fazer essa informação que está aí disponível ser relevante para a sociedade, assim, para o cidadão. Os portais de transparência e as informações que vêm a público, se a gente pensar no cidadão, nas pessoas em geral, é uma informação quase que inútil. Né? Você tem lá nos orçamentos, às vezes, uma rubrica, reforma de escola. E aí você os dados altamente agregados, você não localiza onde esse recurso está indo, que escolas são essas, tem tantas praças vão ser reformadas, mas em que bairro estão essas praças? Não se trata de uma questão de fazer com que a informação seja compreensível formalmente por X ou Y. O que é importante é que a informação seja usada para atingir objetivos que as organizações tenham e as comunidades tenham, dependendo de quem sejam as organizações e as comunidades. Então, o exemplo, será que vai haver um posto de saúde no meu bairro? Quem é que tem que fazer esse trabalho? Por favor, quem é que tem que realmente dizer, este bairro aqui está precisando de posto de saúde e a prefeitura não está fazendo nada? Quem é que tem que fazer isso? De quem é a responsabilidade fundamental de apontar essa questão? De quem que é? Será que é do Estado? É claro que o Estado deveria fazer, mas se o Estado não estiver fazendo, a quem cabe apontar que aquilo lá não está acontecendo? Alguma divindade, talvez?
Não, é da tal da ONG que trabalha lá e que diz que trabalha para o interesse daquela comunidade. É ela que tem que fazer isso. A sociedade tem que se organizar e ela não tem que permitir que o dinheiro que é da gente seja roubado. E o Ministério da Saúde, eu falo com muita tranquilidade, que eu sou servidora lá, tem mais de 300 sistemas de informação que não comunicam um com o outro. Sabe, o Ministério da Saúde, ele tem uma capacidade de contratar consultores, né? Que ele não tem a noção de quantos consultores ele tem, e consultores que definem as políticas públicas. Outro dia a gente estava num embate lá com o consultor do DataSUS, que ele não queria disponibilizar para o sistema de auditoria o sistema de informações de mortalidade. Eu falei, moço, o que é isso? Nós somos órgão de controle. Estamos para ser extinto, lógico, mas ainda somos um órgão de controle. Então, não há uma vontade política de transparência, não há vontade política de controle. Vontade política se mede no orçamento. Vontade política não é um negócio vago. Cadê a grana aqui no orçamento? Ah, então tem vontade política. Então, o negócio de vontade política não existe. Existe dinheiro no orçamento. O Capô cochichava para mim, enquanto o Abramo falava de que no orçamento aparece a vontade política. Eu fui de um ministério em que, se a vontade política fosse medida pelo orçamento, era muito baixa. Mas mesmo com um orçamento que não refletia o tamanho da nossa empreitada, nós conseguimos reduzir o desmatamento em 80%, evitando 4 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera, criando 24 milhões de unidades de conservação, apreendendo 1 milhão de metros cúbicos de madeira, que é um caminhão de toras enfileirado atrás do outro, de São Paulo ao Rio de Janeiro. Fizemos 25 operações da Polícia Federal e do IBAMA, aplicamos 4 bilhões em multas, desconstituímos 1.500 empresas e interditamos 35 mil propriedades de grilagem, com um orçamento que não refletia o tamanho dessa encrenca, porque havia uma vontade política, como você diz. Eu fui inspirada por você para dar esse testemunho de que, não é, muitas vezes as pessoas também se escondem muito atrás da falta de recursos, que é fundamental para justificar a sua inação, quando não poderia. Com certeza, com mais dinheiro, faríamos muito mais. E o pessoal dizia, Ave Maria, esse pessoal aí tem que morrer à míngua, senão... E nós temos um projeto que se chama Auditoria Cívica na Saúde. Essa auditoria cívica na saúde, a gente vai nos municípios onde tem pessoas mobilizadas que usam o SUS, e a gente vai no programa Saúde da Família e a gente capacita aquelas pessoas, primeiramente, com a lei de acesso à informação, e vai um grupo ver a estrutura física, tem outro grupo vai pesquisar com os usuários, outro grupo vai falar com os trabalhadores. Uma coisa muito pontual, e que no final do dia a gente gera um relatório. Normalmente o Ministério Público vai junto, porque a Associação Nacional do Ministério Público em Defesa da Saúde tem uma parceria conosco, e a gente já faz o relatório ali, já entrega para o secretário e já dá o prazo. Olha, tem coisa que você tem que resolver com 30 dias, tem coisa que você tem que resolver com 60. Em Brasília, nós criamos o projeto Adote um Distrital, é um projeto que a gente tem incomodado bastante, os nossos parlamentares. Nós ajudamos eles a acabarem com o 14º e 15º salário. Nós tivemos avanços importantes na mobilização, na articulação e na organização da sociedade civil nesses últimos anos. Os indicadores são claros. Estamos hoje vivendo sob a lei de ficha limpa, da ficha limpa. Os meus amigos vão falar mais, especialmente a Jovita, em função desse processo. Realizamos a primeira conferência nacional, que tirou uma proposta de um plano nacional, uma política nacional de prevenção, combate à corrupção, transparência e controle social, a primeira consocial, em função desse processo. Várias novas redes foram criadas de atuação municipal, local, como a rede Amarribo, a Abrace, o MCCE, os comitês
de combate à corrupção eleitoral, enfim. Há uma rede no Brasil extensa, importante e capacitada para enfrentar localmente e nacionalmente a agenda da corrupção. Existem já iniciativas como uma iniciativa no Piauí da Marcha contra a Corrupção, onde cidadãos muito simples, cidadãos do povo, de fato, de posse de informações do Tribunal de Contas da União, vão viajando a pé de cidade em cidade. Pois é, então, mas ela cresceu muito agora e pode ser um exemplo para outros lugares. Vão com aquele documento para saber onde é que está o poço. Está aqui? Quero ver. Onde é que está a tubulação indo para... E encontram coisas absolutamente incríveis. Tudo isso filmado, documentado. Vale a pena entrar na internet e lá no YouTube ver os vídeos dessa turma que anda pelo Piauí todo ano, em julho, 300 quilômetros, cidade a cidade. Os meninos da Transparência Hack, eles criaram o ONI. O ONI é Olho nas Emendas. Então, você tem o mapa de Brasília, com todas as regiões administrativas, você clica em uma, você vê quais emendas parlamentares foram para aquela região, quem fez, o valor dela e para quê. Né? Então, por exemplo, há uma enxurrada de emendas parlamentares para cultura, e não é cultura, é festinha, sabe? E a gente vai nas festas, a gente fotografa, eles fazem uma estrutura de uma festa para 25 mil pessoas, a gente chega lá e não tem 50. Então, e a gente publica aquilo, e eu sei assim que a gente está no encalço deles mesmo, e também do governo, porque ele tem a preferência de executar as emendas parlamentares para a festa, em detrimento das outras emendas. Então, nós estamos assim, muito mobilizados. E nós fizemos também o ONI Nacional, a gente vai lançá-lo. E, por último, nós criamos lá o Observatório da Saúde, né, o Observatório Social. Nós fizemos uma parceria com a UNB, fizemos um curso de orçamento público e a lei das licitações, para capacitamos 30 voluntários, que a partir de agora a gente não vai mais olhar o leite derramado, não. A gente vai acompanhar o processo licitatório, pelo menos da saúde, do momento do edital de licitação. As estruturas das empresas de controle interno, de controles e sobre os controles, de checagem de processos e de compliance nos negócios, nas suas operações, cresceu muito. E é uma área absolutamente em expansão. Expansão profissional, técnica, e que, sem dúvida, são áreas dentro da gestão empresarial estratégicas para poder enfrentar os mecanismos regulatórios que estão aí. A lei que foi aprovada, empresas que se relacionam com mercados como Estados Unidos, Grã-Bretanha, Europa, onde essa legislação também está regulando essas relações. Ou seja, há uma mudança importante de prioridade de estratégia corporativa no fortalecimento das estruturas de compliance e de diligência devida, ou seja, de checagem de processos nas empresas. Isso é uma boa notícia e é importante. O controle social institucionalizado, no meu ponto de vista, não funciona adequadamente, é para inglês ver, e se a sociedade não se mobilizar para cuidar do que é dela, né, a gente vai continuar assistindo esses desmandos. Né? Nós, no Ethos, somos otimistas com as oportunidades construídas até agora e acreditamos que, se continuarmos avançando, tanto do ponto de vista da construção de mecanismos de controle social, como de mecanismos de regras e regulação do Estado, nós podemos construir um país com uma nova economia, com menos corrupção, com mais transparência e mais integridade.